E aí, meu queridão, como é que você tá? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o CP do canal Música Gospel, trazendo mais um vídeo de escatologia parte 9. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante legal e bacana, que é sobre os sinais da vinda de Jesus. Eu ia falar de arrebatamento, eu até falei que eu ia falar de arrebatamento, porém o arrebatamento ficou gigante e aí eu preferi dividir o arrebatamento em duas partes, que a primeira é os sinais da volta de Cristo e o segundo eu vou me esbaldar em falar somente do arrebatamento, eu vou gastar tempo, né? Inclusive, talvez o arrebatamento terá que ser 2 vídeos, porque pelos meus cálculos passou de 1 hora, tá pessoal? Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre os sinais da volta de Cristo. Então existem sinais da volta de Cristo? Sim, e todo dia quando você liga a televisão você vê algum desse tipo de sinal acontecendo ao seu redor. E hoje nós vamos falar dos sinais da volta de Cristo. Antes de começar o nosso vídeo de escatologia, queria lembrar vocês que escatologia é um acessório. Ele não importa muito para a salvação, tá? Muita gente vai chegar no meu vídeo e falar: CP, que absurdo que você falou assim. O mais importante é você aceitar a Jesus, mudar a sua vida. Se escatologia estiver te atrapalhando, estiver te incomodando, estiver deixando a sua vida lenta, né? Preferível que você largue, né? E venha buscar ao Senhor de verdade, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque tem gente brigando, literalmente saindo no tapa por causa de escatologia. E isso jamais pode ser feito, porque Jesus nos pediu muitas coisas, mas a mais importante é amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá bom? Dito isso, vamos então agora para os sinais da volta de Cristo. Vem comigo que eu vou mostrar aqui na tela. Não sei se vou colocar desse lado ou desse, eu nunca sei, mas aí, joga na tela aí. Então, sinais da volta de Cristo, né? Nós estamos falando aqui dessa primeira parte que vai entrar no arrebatamento, é a parte 9, meu nome é CP, nós somos do canal Música Gospel e vamos lá para o vídeo que tá muito legal. Dentro dessa linha de pensamento, eu quero que você saia desse vídeo sabendo algumas coisas. Primeiro, quando acontecerá? Quando vai acontecer as coisas da vinda de Jesus? É importante saber. Quais são os sinais? Os princípios das dores, como ficar preparado. Essas coisas aqui são 4 pontos. Você fala assim: ah, CP, mas é muito simples. Não, isso aqui é muito importante para a sua vida. Se você não souber esses 4 pontos aqui, eu te garanto que é impossível estudar escatologia, tá, pessoal? A base do que nós vamos falar de arrebatamento está aqui. Se você não conseguir assimilar e mais entender e aplicar isso na sua vida, não adianta nada estudar escatologia, tá bom? Então venha comigo que eu vou explicar como é que funciona aqui os sinais da volta de Cristo. Beleza, galera? Voltando aqui para a tela, a gente vai dar um resumo básico aqui. Ficou um pouquinho feia essa figura, mas eu peguei na internet, é bem tranquilo de você entender. Nós falamos das 70 semanas de Daniel, né? Nós falamos que existem 70 semanas de anos, né, de Daniel. Então são 70 vezes 7, porque cada semana representa 7. Então são 70 vezes 7. Só que se de ver eu falar dia, eu falo anos, né? Então no total 490 anos. A maioria dos anos da semana de Daniel já acabou, tá? Ele se concluiu lá na construção do templo, né, quando o templo foi reconstruído novamente. Depois nós temos a era da igreja. Nós estamos vivendo então a era da igreja. Se você perguntar qual que é o momento de hoje, é o momento que nós temos para pregar o evangelho, levar Jesus a toda a humanidade, para que as pessoas conheçam Jesus. Esse é o tempo da era da igreja. Por isso que eu sou muito anti-evangelho da prosperidade. Eu combato o evangelho da prosperidade de todos os sentidos. Por quê? Porque eles não estão nem aí para a volta de Jesus. Eles querem só prosperidade. Eles não ligam para o que o evangelho é e o que o evangelho significa para as pessoas, o que Jesus pode fazer com as pessoas. Eles não ligam, eles querem saber de dinheiro e prosperidade apenas, tá bom? Muitos desses pastores dito famosos, eles só preocupam com sua empresa crescer, não estão nem aí com os milhares de pessoas que estão dentro da igreja simples, né, que são assalariados, eles não se preocupam com isso, tá bom, pessoal? Então fica ligado aí com esse evangelho da prosperidade. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja, a era da igreja. Esse momento é o momento que você tem para pregar para o seu vizinho, para sua família. Sabe aquela irmã sua que não aceita Jesus? É agora, tá? Não tem mais tempo, tá, pessoal? A gente vai falar sobre isso. Jesus está muito próximo de voltar.
Beleza? Depois nós temos a grande tribulação. Antes da grande tribulação, Jesus vai voltar nos ares, busca a sua igreja, começa a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus volta novamente para instaurar o milênio de 1000 anos, né? E depois tem o fim, né? Será reconstruído um novo céu e uma nova terra. Basicamente é isso aí, todo o período bíblico que nós vamos falar também um pouquinho hoje, tá bom, pessoal? Então vamos lá, que eu quero entrar na parte dos sinais da vinda de Cristo. Bem, vamos ler esse versículo aqui, ó, a volta de Cristo. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também vós. João 14:3, tá? Então, Jesus nos deu uma promessa aqui nesse versículo, como vocês viram, que é, ele vai voltar para buscar a sua igreja para que nós estejamos junto com ele. Até aí tudo bem, né? Até aí não gera muita dúvida. Mas só que vocês vão entender que essa volta de Cristo é um pouco mais complexa. Ele vai voltar antes da grande tribulação nos ares para pegar a igreja, então por isso a gente nem considera uma volta praticamente dita, né? E ele vai voltar também quando a grande tribulação acabar, aí sim ele vem, pisa nessa terra, começa o reino milenar, depois o diabo é solto um pouquinho, e aí Jesus volta novamente para aprisionar o diabo, para jogar no lago de fogo, né? E aí sim nós temos um novo céu e a nova terra, que isso eu vou falar mais na frente, tá bom? Então não confunda, tá bom, pessoal? Essa volta de Cristo que eu estou falando aqui é a primeira volta. Tem teólogos, por exemplo, que não consideram essa volta como uma volta integral. Por quê? Porque como Jesus não pisou na terra, ele pega a igreja nos ares, né? Quem estava morto ressuscitou, os justos apenas. Depois quem estava vivo foi arrebatado, tá bom? E aí esse grupo é pego por Jesus e levado para o céu. Aí você vai perguntar, por que Jesus precisa levar um grupo de pessoas para o céu? Isso eu vou falar no milênio, tá? Mas vocês vão entender basicamente o que eu vou falar. É porque quando tiver o milênio, Jesus vai precisar de um grupo de pessoas separadas, tá? Para ajudar, não é que é ajudar a governar, ele vai governar o milênio, mas essas pessoas vão ter funções especiais dentro do milênio, tá? Então por isso que vai ter uma primeira leva que vai ser ressuscitada e vai passar pelo tribunal, né, para julgar galardão, aquelas coisas que você já sabe, e depois nós vamos ter aí a grande tribulação, tá bom? Isso aí não precisa preocupar, não é difícil, é você só assistir meus vídeos anteriores que você vai começar a entender, a cabeça vai abrir e vai ficar mais tranquilo para você entender, tá bom, pessoal? Simplesmente, antes da grande tribulação, a igreja vai ser retirada dessa terra. Aí você me pergunta, todo mundo? Não, algumas vão ficar. Você tem, mesmo a pessoa sendo justo, um pastor leal, um obreiro leal, pode ser que ele fique? Sim. Por quê? Porque Deus vai precisar de pessoas aqui na grande tribulação para iniciar um negócio que a gente chama aí de evangelização na tempestade, tá? Então, quando tiver a grande tribulação, se não tiver evangelização, muitos não teriam a oportunidade de conhecer do amor de Deus. Por isso que é necessário que fique algum grupo aqui na Terra. E boa parte desse grupo é conhecido como 144 mil, tá? E isso é assunto do próximo vídeo. Beleza, pessoal? Agora, muito se fala da iminência da volta de Cristo, tá, pessoal? O que é a iminência da volta de Cristo? Jesus, ele simplesmente está à porta. Ele está pronto para voltar. E é importante a gente entender que Jesus está bem próximo de voltar mesmo, tá, pessoal? E isso a gente chama de iminência da volta de Cristo. Essa proximidade da volta de Cristo a gente chama de iminência. Então, mas Jesus falou que ia voltar desde o ano zero, ele falou que ia voltar. Desde que ele estava aqui na Terra, ele fala que ele vai voltar. Mas já passou 1000 anos, por que agora é iminente? Por causa de sinais. E é por isso que tem essa aula de hoje, para você saber interpretar os sinais. E esses sinais estão se aglomerando, estão se concentrando, e a gente percebe que realmente falta pouco para a volta de Cristo por duas grandes razões que eu vou comentar no vídeo de hoje, tá? E não fica ligado. Eu sei que Jesus está próximo de voltar por duas grandes razões e você vai entender no vídeo de hoje. Vamos ler o versículo aqui que diz: E quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos e mostraram a estrutura do templo.
Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? E que sinais haverá de tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 1, 3. Então, meu amigo, nosso tema, nossa palestra de hoje vai ser baseada inteiramente nisso aqui, nas perguntas que fizeram para Jesus. E é fundamental você entender isso aqui, tá? Quando eu comecei a estudar escatologia, eu tive muita dificuldade, tá? Porque eu não entendia isso aqui, tá? Depois que eu comecei a abrir a minha mente e comecei a deixar essas mensagens de Mateus 24, 1, 3 entrar no meu coração, aí sim eu comecei a ter mais entendimento. E é isso que eu quero te pedir. Antes de você assistir qualquer vídeo meu, dá uma orada, pede a Deus, fala assim: Deus, me dá sabedoria para entender o que Ele vai falar. Eu quero entender mais do Senhor. E Deus vai te dar, meu querido, como Ele me deu, tá bom? Então, olha que coisa bacana e interessante. Jesus estava lá, olhando e com os seus discípulos, pregando, fazendo o trabalho dele, que é o trabalho de evangelização. De repente, vem um discípulo e fala: olha que templo maravilhoso, Jesus. Olha esses pilares. O senhor já viu aquele altar? O senhor já viu aquelas vasos de planta? Aí Jesus olhou assim: muito bonito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra. E é isso que Jesus quer falar com você. Naquele dia, Jesus falou para os seus discípulos: não vai ficar pedra sobre pedra. Eu acho que Jesus tão interessante que ele te confronta, ele te desafia, ele quer tirar você da zona de conforto. Você está lá bonitinho na sua cama, Jesus não gosta disso. Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Ele quer que você faça as diferenças, seja luz do mundo, sal da terra. E os discípulos assustaram e fizeram 3 perguntas então para Jesus. Vamos ver essas perguntas? Bom, a primeira pergunta que os discípulos fizeram é: quando vai acontecer essas coisas? E aí você tem que entender o contexto português, tá? No caso aqui, que coisas são essas? Porque muita gente mistura essa primeira pergunta e fala: quando é que vai acontecer a vinda de Jesus? E não é isso que eles perguntaram, tá, pessoal? Que contexto nós estamos falando aqui, ó? Nós estamos falando da derrubada do templo, né? Ele está falando da derrubada do templo. Então a pergunta se refere à derrubada do templo, à destruição do templo. Então quando ele fala assim: e quando acontecerá essas coisas? Ele está falando em relação ao templo ser destruído, porque não fazia sentido os discípulos perguntar: e quando é que vai acontecer essas coisas aí do futuro? Porque eles já conheciam Jesus e sabiam que Jesus tinha essa ideia de que ninguém sabe o dia e a hora, tá? Eles estão falando apenas da derrubada do templo, da destruição do templo, tá bom? Então essa pergunta se refere à destruição do templo. Português, né? Olha o contexto aqui, ó, tá? Dizem quando serão essas coisas. Que coisa? O templo ser destruído, tá bom? Então não confunda essa primeira pergunta. Depois ele diz aqui uma segunda pergunta. A segunda pergunta tá aqui, ó. Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda? Agora sim, ele está perguntando quais são os sinais da vinda de Cristo. Então vamos voltar aqui para você entender. A primeira pergunta é quando vai ser destruído o templo e não quando Jesus vai voltar. A segunda pergunta é os sinais da volta de Cristo. Tá vendo como é diferente? Uma coisa é eu chegar para Jesus e falar: ô Jesus, quando é que o senhor volta? Eles não perguntaram isso. Eles perguntaram quais os sinais que vão mostrar pra gente que você já está próximo de vir. Tá vendo? Por que eles não perguntaram quando Jesus vai voltar? Porque Jesus não poderia dizer, né? Isso é uma coisa que só Deus sabe e ele não poderia dizer. Então ele diz quais são os sinais, porque se ele fala os sinais, aí eles vão estar preparados, tá bom? Legal? E a terceira pergunta ele fala: quais os sinais do fim do mundo? Mais uma vez a palavra sinais foi utilizada. Vocês notem que eles não falou qual é o dia do fim do mundo não, tá? Então, aí muita gente vai ter confusão nesses 3 versículos. Então eu quero explicar que são 3 eventos diferentes. O primeiro evento é a destruição do Templo de Jerusalém. Bacana? Não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Vocês vão entender por quê. O segundo evento é a volta de Cristo, tá? Que não tem nada a ver com o fim do mundo. Sabe por que não tem nada a ver com o fim do mundo? Quando é que vai ser o fim do mundo? Ó, Jesus volta,
pega a igreja no ar. Grande tribulação, Jesus volta novamente, inicia o reino milenar, depois o diabo é solto, Jesus volta novamente, destrói o diabo, joga ele no lago de fogo, e aí vai começar o novo céu e a nova terra, tá? E esse fim do mundo é nesse finalzinho aqui de tudo. Então, a primeira vinda de Jesus, ou se quiser chamar a volta de Cristo para buscar a igreja, não tem nada a ver com o fim do mundo. O fim do mundo é lá no fundo, mais de 1000 anos depois, tá? Muito mais de 1000 anos depois, Jesus vai ter o fim do mundo, tá? Não sei exatamente quando vai ser, mas vai ter sinais do fim do mundo. Então, a volta de Cristo e o fim do mundo não tem nada a ver, são eventos diferentes. Bacana? Porque tem muita gente que confunde isso aqui, pessoal. Beleza? Vem comigo. Então, agora a gente vai começar a dar as respostas que Jesus falou para os discípulos nesse versículo de Mateus 24. Jesus falou as respostas para eles. É impressionante. É claro que tinham certas coisas que ele não poderia falar, tipo o dia exato que ele ia voltar, tá? Não tem como ele falar, né? Mas ele disse algumas coisas. E ele disse que o templo ia ser destruído. E a pergunta que vocês devem estar fazendo aí, CP, foi destruído? Foi, vamos lá? História básica. Se você não estudou história, dá uma lida nisso aqui comigo. E as tropas romanas do general Tito tomaram a cidade de Jerusalém. No dia 8 de setembro do ano 70 da era cristã, as tropas romanas entraram na cidade, o que por si só era proibido. E o templo, construído por Salomão em 970 a.C. e reconstruído por Herodes em 19 a.C., foi incendiado e os habitantes foram deportados como escravos. Só no ano de 1948, por concessão da ONU, a Organização das Nações Unidas, o povo judeu pôde retornar à Palestina, tá bom? Instaurando aí o Estado de Israel. Bacana, isso que eu peguei da Wiki, tá bom, pessoal? Porque é um site bem confiável e por isso que eu peguei de lá. Muito bem, aí a gente vai pegar no meu vídeo, CP, então quer dizer que realmente a promessa de Jesus se concluiu? O templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra? Exatamente, não ficou nem gente, porque as pessoas que estavam lá foram escravizadas, viraram escravos, tá? Só muitos anos depois, lá em 1948, que a ONU liberou, beleza? Então, olha só que interessante. A promessa de Jesus foi concluída, a promessa de Jesus aconteceu no ano 70. Então, tudo que Jesus falou realmente se cumpriu. O templo foi destruído? Foi, tá? No ano 70, com a guerra romano-judaica ali, ele destruiu totalmente o templo. E depois ele foi reconstruído novamente, tá bom? Mas aí depois a gente vai falar também da reconstrução do templo. Uma coisa que você tem que ter em mente é que Jerusalém nunca vai ter paz, tá? E por que Jerusalém nunca tem paz? Basicamente porque quando Jesus veio, né, ele disse, eu vim para os meus e os meus não me receberam, não tem isso? Então realmente Jerusalém, ele passará por provações, isso está escrito em Apocalipse, né? Em várias partes da Bíblia diz que o povo judeu sempre terá provações e até hoje isso acontece, beleza? Vem comigo que a gente vai continuar. Então, a primeira parte vocês entenderam, a primeira parte da pergunta foi respondida. Quando isso vai ser acontecer? Quando a destruição do templo aconteceu? Aconteceu mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Então, realmente, a profecia de Jesus estava correta. Agora a gente vai continuar com a segunda pergunta. Mas antes, eu quero fazer uma observação, porque Jesus é tão maravilhoso, que ele, sabendo das nossas limitações, porque nós somos seres humanos falhos, ele nos deu uma pequena observação para a gente ficar atenado. É a seguinte, e Jesus respondeu, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4, 5. E é isso aí que tem acontecido. Muitas pessoas vieram, muitos pastores falando de Jesus, muita gente que se exalta, muita gente que diz ser Jesus. Uma delas é esse camarada chamado Henri Cristo aí, né? Então, muitos dizem que é Jesus, muitos dizem que vem em nome de Jesus, mas na verdade isso aqui já estava profetizado. Jesus falou que muitos veriam em nome dele. Mas que não se confundisse, não se enganasse, porque não é Jesus, tá, pessoal?
E nenhum desses que estão falando, que estão aí, não é Jesus. Por que eu sei que não é Jesus? Porque Jesus só vai voltar, presta atenção no que eu estou falando, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, nos ares. Assim que Jesus voltou e buscar a igreja, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, tá bom? E aí vai iniciar o período chamado de grande tribulação. Então, não iniciou a grande tribulação. Por que eu sei que não iniciou a grande tribulação? Cadê o falso profeta? Cadê a besta, né? Cadê uma só língua, que ainda não existe? Uma só moeda, não existe? Aí muita gente vai chegar para mim, mas está caminhando para isso. A moeda dólar ou euro, mas ainda não existe uma só moeda, não existe uma só língua, existem várias línguas. Não tem um homem que controla todo mundo, não tem nada disso ainda, pessoal, tá? Nós não temos sinal da besta, não temos marca, não tem nada disso. Então, por isso, nós sabemos que Jesus ainda não buscou a igreja. E outra, no dia que acontecer a grande tribulação, todo mundo vai saber. Por que eu sei? Porque vai haver em massa, no mundo inteiro, um negócio chamado arrebatamento, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Vocês vão ver as roupas no chão, as pessoas não vão estar ali, elas vão ser arrebatadas. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então, quando você vê o arrebatamento, é inegável, Jesus voltou para buscar a igreja. Aí começou a grande tribulação. Se você está aqui na terra, meu querido, se prepare, porque você vai passar por uma aventura muito, muito perigosa, tá? Se você foi arrebatado, feliz de vós que foi arrebatado, mas muitos vão ficar. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, como eu disse aqui, Mateus 24, não te engane. Jesus, quando ele voltar, você vai saber. Não existe ninguém que está falando aí que é Jesus. Não é. Não é pastor, não é falso profeta, não existe nada. Jesus, quando ele voltar, você vai saber, tá? A Bíblia diz que você vai estar ciente de quando Jesus voltar, porque vai ter vários sinais e não tem como você contestar, beleza? Então fica preparado, meu querido. Não confia nesse povo aí que diz que é Jesus não, porque não é, tá bom? Beleza, e quais são os sinais da vinda de Cristo? Vamos lá? Tá escrito aqui, bacana, em Mateus 24, 6, 8, olha que bacana. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. E olhai e não assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Eu quero te perguntar uma coisa. Existem guerras? Existem doenças? Existem terremotos, maremotos, problemas de desastres naturais, enchentes, secas? Isso tudo é previsto na Bíblia, tá? A Bíblia já falava sobre isso. Então, por que você está assustado? Você liga a televisão e olha lá, enchente em São Paulo. Jesus falou sobre isso. Vai acontecer. É os sinais da vinda. Ele fala aqui, ó, não assusteis, mas todas essas coisas é só os princípios das dores. Aí você vai chegar, você quer dizer que isso que tudo nós vivemos é apenas o princípio? Não é o ápice, não. É o mais fraquinho, tá? Imagina um videogame. A fase mais difícil é na grande tribulação, tá? A fase mais fácil é que nós estamos vivendo agora, tá bom, pessoal? Então nem se compara a coisa mais difícil que vai acontecer no futuro. Então fica ligado aí, galera, fica ligado, tá bom? Então, quando você ouve de rumor de guerra, de sinal, de violência, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso era previsto na Bíblia. Então não fica assustado porque está dentro da Bíblia, está tudo certo. Fica tranquilo, fica calmo, confia no Senhor diante da tempestade, Ele vai acalmar esse mar, tá bom? Então isso já estava profetizado, isso aqui já ia acontecer. Quando você vê uma coisa na TV, não assusta, você vai falar assim, poxa, realmente as profecias de Deus estão se cumprindo, né? Ó, quando você olha para uma foto dessa, pessoal, quando eu olho para uma foto dessa, dá vontade de chorar. Sinceramente, pessoal, olha isso. Como que a ganância do homem leva a isso? Como que um quer ter tanta riqueza e o outro nada, tá? Olha isso. Jesus precisa voltar, pessoal. Jesus precisa voltar para acabar com toda a injustiça, toda a maldade e iniquidade. É isso aí, pessoal, tá vendo?
Sinais da volta de Cristo. Eu peguei esse gráfico aqui, desculpa aí ter pego, né? Os méritos aí é da USGS, que estava num artigo muito interessante. Eu dei uma lida assim, e eles falam o número de terremotos que teve desde 1900. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. O que vocês estão percebendo aqui? Ó? Se você passar uma linha aqui, você vai perceber que o número de terremotos, em média, porque às vezes tem anos que dá mais, tem anos que dá menos, em média tem uma linha de crescente. Olha, quando chegou em 2008, a quantidade de terremoto que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é uma prova irrefutável da volta de Cristo, tá? As coisas estão piorando, pessoal. Os terremotos, maremotos no mundo inteiro, tá bom, pessoal? Olha isso. O que mais? Enchente. Desse lado você vê uma enchente, toda alagada a cidade. Não sei se é São Paulo aqui, eu não sei. Eu acho que parece que é São Paulo. E aqui do outro lado você vê essa coisa mais triste do mundo, que é um cara com uma vazia d'água num lugar que tinha um rio e seco. O que é isso, pessoal? Esse contraste de enchente e seca, sinais da vinda de Cristo, tá? Se você olha para isso aqui, essa terra seca aqui, dá uma dor no seu coração, saiba que no reino milenar, quando Jesus voltar e restaurar o milênio, isso aqui não vai existir. A terra será emplanada, os campos serão frutificados, as vinhas e as videiras serão maravilhosas, serão rios e rios limpos, que você não vai precisar nem de filtro, nem de nada, pessoal. Vai ser maravilhoso quando Jesus voltar. Se você olha para isso aqui e te dá tristeza, saiba que Jesus está perto de voltar. Falta pouco, pessoal. E se alegre, regozije no Senhor, porque falta pouco, tá? Outra coisa, pessoal. Quando você olha aqui, ó, esse cidadão aqui, não sei quem é, mas com uma máscara, vivendo de máscara. Isso acontece muito no Japão, né? O que é isso? Pestes, né? O que é isso? Doenças. Existem na medicina milhares de doenças incuráveis, milhares de doenças. Você tem que conviver com a doença, tá? Hoje nós temos gripes e bactérias super resistentes, nós temos doenças incalculáveis. Isso faz parte da volta de Jesus, os sinais da volta de Cristo. Olha isso, a destruição em massa, ondas altas que destroem toda a terra, né? A natureza se revolta. Isso é o quê? É o sinal da volta de Jesus. Você tem que olhar para isso e saber que é o sinal da volta de Jesus. Não tenha dúvida, pessoal, não tenha dúvida. Beleza, continuando aqui para vocês, pessoal, olha só que legal. Quando você olha para essa foto aqui, que interessante. De um lado você vê a pobreza, desigualdade social, marginalização, e do outro você vê a corrupção. E muitos de vocês acham que a corrupção é culpa do governo, é culpa das pessoas, e não é verdade, mas isso já estava predito na Bíblia, Jesus já falava disso. Quer ver onde é que está? Olha aqui comigo, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Aí você me pergunta, por que existem pessoas que suicidam para matar outras? O amor se esfriou, as pessoas perderam o amor um pelo outro, né? Isso tudo já era destinado a acontecer, tá na Bíblia. É os sinais da volta de Jesus. Mas agora eu quero falar da volta de Jesus. Você tem o dia, tem a hora exata? O que a gente pode saber? Então eu quero compartilhar com você dois conjuntos de versículos importantes que a gente vai falar hoje e eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem. Vamos lá, o primeiro diz assim, ó. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque tanto assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam que até o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36, 39. Esse é o primeiro versículo que vocês têm que entender. Isso que está acontecendo agora já aconteceu duas vezes, né? Eu acho que é só duas, né? Não sei se tem mais. A primeira foi quando Noé, né? Ele falava do amor de Deus, ele pregava para as pessoas não estavam nem aí, ninguém queria nem ouvir. E Noé então começou a obedecer a Deus e construiu uma arca para salvar os animais. E as pessoas olhavam aquilo, riam de Noé, tá bom? E o que aconteceu?
realmente aconteceu uma enchente e só a família de Noé se salvou. Até mesmo a família de Noé, Deus queria destruir. Deus teve amor à família, né, de Noé, permitiu que eles vivessem, né? E eles começaram uma nova humanidade, uma nova construção de pessoas aqui na Terra. Só que as pessoas se esquecem muito fácil das coisas, né? E realmente Deus, ele destruiu totalmente a terra por águas, né? E aí você pergunta, mas ele avisou as pessoas? Avisou, ninguém ouviu. É igual acontece hoje, pessoal. A gente fala com as pessoas, a gente pede elas para ir para a igreja, a gente pede para as pessoas estudarem a Bíblia, mas eles não ouvem, eles não escutam, tá? E muitos de nós mesmos também às vezes não escutamos o que Deus quer dizer para nós, tá? Então é importante você entender isso aqui que eu estou falando. Isso já aconteceu e Deus destruiu um monte de gente, né? Deus já destruiu a humanidade já uma vez, com Noé, né? Matou criança, velho, idoso, homem, mulher, um monte de gente. Aí tem gente que chega para mim, mas Deus matou criança? Sim, destruiu tudo. Quer ver outra vez? Quando Ló estava fugindo da terra lá, né, a mulher dele virou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Aconteceu também, destruiu crianças, velhos, todo mundo que ficou lá foi destruído, foi morto, né, pessoal? E não pense você que é só o corpo, não, a alma deles foram destruídas também, porque quando ressuscitar os ímpios, que lá vai ser lá no futuro, vai acontecer também a condenação eterna. Entenderam o que eu estou dizendo, pessoal? Então, Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Não confie só no amor de Deus, não. Um dia ele vai voltar, ele vai julgar essa terra e tudo, todos nós vamos prestar as contas a Deus de que fizemos. Seja bom ou mal, nós vamos prestar contas a Deus, né? Então, tem gente que fala, mas Deus não mata criança. Como assim, meu querido? Já matou e muitas, né? Lembra lá da família de Acã, se eu não me engano? Que estava trazendo espólio de Sodoma e Gomorra? A família todinha foi apedrejada. Homem, mulher, filhos. Então, Deus, ele é amor, mas é justiça também, tá, pessoal? Outro versículo que eu quero falar para vocês é aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Então, o que é geração? Na verdade, nesse sentido de geração, Deus está falando da geração de Jesus. Nós fazemos parte da geração de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Então, não vai passar essa geração dos que confiam em Jesus antes dele voltar, tá? Aí muita gente pode achar assim, mas muita gente, pode acontecer de ninguém confiar em Jesus. A última hora, Jesus vai voltar, né? Aquela última pessoa que ouvir falar de Jesus vai receber a promessa, né? Então, não pense você que essa geração vai passar. Não vai. A geração que nós dizemos é a geração que crê em Cristo. E ele vai voltar antes dessa geração acabar, tá bom? E outro versículo nos diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo até em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. CP, o que quer dizer esse evangelho ser pregado a todas as nações? Jesus, ele tem um trato com o homem. Jesus quer acabar com a ignorância. Ele quer que toda a humanidade conheça o seu nome. Então, ele é tão amoroso, ele é um pai tão longânimo e bondoso, que ele permitiu o seguinte, até que todo mundo conheça Jesus, ele não volta, né? Ele só vai voltar quando o último conhecer e ouvir falar de Jesus. E deixa eu te falar um detalhe, não precisa aceitar não, não precisa levantar a mãozinha, eu aceito Jesus, não precisa disso não. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus, não precisa disso, precisa só ouvir falar, né? O cara lá, vamos supor que tem a última pessoa na Terra que não conhece Jesus, tem um índio lá na África que nunca ouviu falar de Jesus. Chegou alguém para ele e falou, teve um camarada, filho de Deus, ele veio até essa terra e morreu pelos seus pecados. Ele se chama Jesus. No dia que esse último cara conhecer de Jesus, aí toda a humanidade já sabe que Jesus veio, né? Aí sim, Jesus está pronto para voltar. É o que diz aqui, né? E esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? Só vai voltar quando
quando esse evangelho foi pregado a todas as nações, tá? Aí tem uma divergência aqui escatológica. Tem gente que crê que não é a volta de Jesus, é o fim do mundo, né? Então, tem essa divergência. Eu acredito que Jesus está falando da volta dele. Ele só vai voltar quando todo o evangelho estiver pregado a toda a nação. Mas tem gente que quer não, que isso aqui se refere ao fim do mundo, né? Por isso que fala assim, então virá o fim. Mas não é isso que eu penso. Eu penso assim, que quando Jesus voltar para iniciar a grande tribulação, todo mundo ouviu falar de Jesus. Não vai ter ninguém na terra que não ouviu falar de Jesus. E quando isso acontecer, Jesus vai estar tranquilo, porque é justo, né? Seria injusto se ele voltasse e tivesse um monte de tribo que não ouvisse falar dele. Mas Jesus voltou, aí ninguém vai poder dizer que não ouviu falar dele, porque ele só vai voltar quando o último conhecer Jesus, tá? Então não vai ser injusto, não vai ter injustiça. Se você quiser aceitar, beleza. Se você não quiser aceitar, ele volta do mesmo jeito, tá? O último conheceu Jesus, Jesus volta. Tranquilo? Agora, eu quero dar algumas dicas para saber se você está preparado para a volta de Jesus e como ficar preparado para a volta de Jesus. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Então, como é que eu fico preparado para a volta de Jesus? Seguindo a Bíblia o máximo possível, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter para ficar preparado para a volta de Cristo é esse versículo aí, ó. Primeiro, vigiai, porque não sabeis a hora que adivinha o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Todo mundo quer. Nós não sabemos. Então você tem que ficar preparado. Fica preparado para a volta de Cristo. Vigia. Não mude a sua rotina. Não faça extravagâncias. Não mude o seu jeito de ser por causa de outras pessoas. Tem gente que está na igreja bonitinho, daqui a pouco chega um parasita na vida dele, ó, vamos para boate, vamos fazer isso, vamos... Não faça isso, não saia da linha. Jesus vai voltar. E como é que ele vai achar você, né? Segundo ponto, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor construiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 45 e 46. Então não pense em você, que você precisa apenas aceitar Jesus. O servo, ele tem que servir. E como que nós servimos? Amando o nosso próximo, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, falando do amor de Deus, não falando besteira e asneira, né? Fazendo o melhor que nós pudermos para as pessoas, amando as pessoas, cuidando das pessoas, tá? Se você pensa que você está preparado para ir para a volta de Cristo, xingando seu pai, falando besteira, cuide dos seus pais. Ame seus pais, ame sua esposa, ame tudo, né? Para que você esteja preparado. Você tem que servir a Deus, né? O camarada me chega no culto atrasado, vai tocar no ensaiô, não se prepara para a obra de Deus. Isso não é servir a Deus. Você tem que servir a Deus com excelência. É um sinal que você está preparado para a volta de Cristo. Hoje em dia a gente olha para a igreja, nós vemos pastores que não se preocupam com a obra. Sim, o pastor só está preocupado em pregar, não visita, não vai no hospital, não aparece na igreja, fica dias sem ir na igreja. Como assim? Né? O pastor tem que ser a ovelha que mais trabalha, que cuida do rebanho, ele tem uma obrigação de cuidar do rebanho do Senhor, né? O levita que chega atrasado no ensaio, não está nem aí, não toca bem, não fala bem, não quer nem participar do louvor. Se você não quer servir, meu querido, você não serve para o reino de Deus. O reino de Deus é feito de servidores, tá? E os que vão ser arrebatados primeiro são os melhores servidores da terra. Eu posso te garantir que Deus não vai levar primeiro gente que não ama o próximo, não. Pode, tranquilo, ele vai ficar aqui para a grande tribulação tranquilamente. Porque as pessoas que estarão ali sendo arrebatadas, elas terão um papel muito importante. Elas vão ajudar Jesus a governar o milênio. Então, você imagina uma pessoa ser arrebatada que não serve para nada, né? Então, presta atenção, né? Cuida da sua vida, cuida da sua família, porque é fundamental. Terceiro ponto, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Se você não prega o evangelho para o seu vizinho, para a sua família, para o seu
parente, para aquele que está precisando. Às vezes chega uma pessoa para você e você fica que nem um retardado, né? A pessoa chega, moço, eu estou com tanto problema, tanta dívida, e você podia ter falado do amor de Deus, não, aí você fala assim, não, você vai se lascar. Não é assim que Deus manda falar para a pessoa. Jesus manda você falar uma palavra de esperança, de amor, porque você é a luz do mundo, o sal da terra. Então, se você chegou alguém para você falando de algum problema, ouça, né? Ouça ele falar, dê amor, dê carinho, fala para ele, não, Jesus pode mudar a sua vida. Se você crê em Jesus, ele é capaz de mudar a sua vida, ele é capaz de mudar a sua história, né? Deus te ama, ele morreu por você na cruz, ele está aqui do seu lado, ele vai te ajudar a passar por essa dificuldade. Essas são palavras de um verdadeiro cristão que está preparado para a volta de Cristo. Quarto ponto, e segundo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Meu querido, não tem como você estar preparado para a volta de Cristo se você não ama as pessoas, não cuida das pessoas. Tá? Eu desde pequeno sou muito dispersivo. Eu não gosto de multidões, eu não gosto muito de gente. Eu sempre ficava no meu quarto. Mas Jesus me mudou. Jesus falou, não, meu evangelho não é para você ficar no quarto. Meu evangelho é para você pregar. Meu evangelho é para você falar, é para amar a pessoa, para estar junto. É fácil cuidar das pessoas? Não. Pessoas chatas que te atrapalham, pessoas que te incomodam, brasileiros que são abusados, né? Então, é fácil? Não é. Não é fácil ser crente hoje em dia. Mas Jesus quer te desafiar a amar o próximo, a cuidar do próximo, a estar presente, a orar pelo próximo, a ser uma bênção na vida do teu irmão, tá? Então, se você não ama o teu próximo, você não está preparado para, né, a volta de Cristo. Não está. Sinto muito se você não gostou dessa pregação, mas a verdade é essa, tá? Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Se algum dia você chegar e se achar melhor do que o seu próximo, você está enganado, você está errado e fora dos caminhos do Senhor. Tá? Se você algum dia chegar e ver, por exemplo, uma pessoa que usa droga e que é prostituta ou que é ladrão, e você julgar ele achando que ele é pior do que você, saiba que não é. Sabe por que não é? Porque Jesus, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquele que é perdido. A igreja é para perdidos, a igreja é para doentes. Se você é são, você tem que ajudar os que são doentes. Tá bom, meu querido? Então é isso aí, esteja preparado para a volta de Cristo. Quinto, e seguir em paz em toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Seguir em paz. Tenha uma vida de paz, meu querido, uma vida calma. Não exalte, não faça tantas compras exageradas. Eu vejo na igreja pessoas comprando carros caros, exaltando a si mesmo. Não, tenha uma vida simples, tá? Uma vida diante do Senhor. Você pode ter um carro de luxo, não tem problema nenhum, desde que o carro sirva ao Senhor. Eu já vi gente na igreja que tem caminhonetes caríssimas, né? E alguém pede a carona para ele, ele fala, não vou te pôr no meu carro. Entendeu? Como se ele fosse melhor do que o outro, né? O carro ele vai morrer e o carro vai ficar. É isso que você quer para sua vida? Ou você quer uma vida abençoada, santificada, de amor? Seja uma pessoa amorosa, uma pessoa que cuida dos outros, uma pessoa que esteja preocupada com o reino de Jesus, de pregar o evangelho. É isso que Jesus quer, tá? Jesus quer de você vontade que o evangelho cresça. Ver as pessoas serem arrependidas, né? As pessoas transformadas pelo poder de Deus. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você cuide do reino dele que vai ser instaurado nessa terra, tá? Não fique assustado com essas coisas que você vê na TV. Já estava tudo descrito aqui na Bíblia. E quando é que vai acontecer isso? Quando você vê Jesus retornar para buscar a sua igreja, as pessoas serem arrebatadas, iniciar a grande tribulação, a presença do anticristo, a presença da besta, então você tem a certeza que iniciou a grande tribulação e que Jesus já voltou para buscar a sua igreja. Mas quanto isso não acontecer, nós estamos na era da igreja, nós estamos na era de pregar o evangelho. Se você tem um sonho de fazer medicina, é agora. Se você tem um sonho de ser advogado, é agora, porque depois não vai ter nesse tempo não. Jesus está às portas, Jesus está para voltar. Como eu disse, o último que conhecer e ouvir falar de Jesus, ele vai voltar. E isso está muito próximo. Existem poucas tribos no mundo inteiro que não conhecem do amor de Deus. Está próximo da volta de Jesus. Fica preparado,
Não saia de linha, que Jesus vai te abençoar na sua volta, tá bom? Grande abraço, meu querido. Se você gostou, deixa aquele like aí para nos ajudar. Fique com Deus e fui!